Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui conversar com vocês, então, sobre a conjunção do planeta Vênus com o planeta Urano, que vai acontecer no dia 4 de julho, então, daqui a alguns dias. E para fazer essa leitura, eu vou utilizar, além desse mapa, dessa conjunção de Vênus com Urano, outros dois mapas de dois eventos que vão acontecer muito próximos, também na sequência dessa conjunção, e que estão relacionados e que é interessante da gente observar eles juntos, para a gente entender melhor, né, o que está acontecendo no céu nesse momento, tá? Então, eu vou fazer 3 vídeos separados, iniciando, então, por esse da conjunção de Vênus com Urano, mas também depois, na sequência, a gente vai ter Vênus entrando no signo de Gêmeos, logo na sequência, no mesmo dia, no dia 4. Então, no dia 4, às 15 para as 10 da manhã, a conjunção de Vênus com Urano, e meio-dia e meio a gente vai ter a Vênus entrando em Gêmeos, tá? Logo depois dessa conjunção com Urano, então isso é bem significativo. E aí, lá no dia 7, a gente tem a entrada de Urano no signo de Gêmeos. Sim, ainda em conjunção com a Vênus, mas vindo de uma conjunção com uma Vênus em Touro, tá? E é bem importante a gente entender esse embasamento desse Urano em Gêmeos, porque ele vai mexer muito com as nossas tecnologias, tá? Então, assim, eu vou iniciar falando dessa conjunção, mas utilizando esses 3 mapas como base, tá? Então, vamos lá. Urano e Vênus, né? Então, Vênus é o planeta que vai falar dos relacionamentos, vai falar do amor. Essa conjunção vai acontecer no grau 29 do signo de Touro, tá? Em Touro, Vênus está em casa. É importante a gente ter isso em mente. A Vênus é que está confortável aqui, e esse Urano, ele veio caminhando, né? Na verdade, faz 7 anos que ele está caminhando em Touro, veio passando por todos os graus, e agora está finalizando, né? Tá chegando nesse último grau, tá? Aqui é esse tracinho aqui que indica, ó, essa conjunção. Esse outro aqui é da psique, tá? Então, Vênus e Urano juntos aqui no grau 29 de Touro, dentro da casa 9, sob um céu que está regido por Câncer, né? Um Sol em Câncer, com Júpiter em Câncer, um ascendente em Leão. Aqui a gente tem, eu diria assim, não me parece uma turbulência em relação a Vênus, tá? Me parece o contrário aqui. E aí, quem já vem me acompanhando nos últimos vídeos que eu falei sobre o signo de Gêmeos, e que eu venho dizendo que Gêmeos, ele tá a gente tá vivendo um momento em que o signo de Gêmeos está muito sensibilizado. E aqui é a mesma coisa, tá? Porque, num geral, se a gente vai pensar numa conjunção de Urano com Vênus, num primeiro momento a gente vai pensar assim, Vênus passando por uma turbulência uraniana, né? Urano, ele chacoalha muito tudo por onde ele passa. Só que aqui me parece invertido. Me parece invertido, e a gente vai observar isso nos outros mapas, tá? Com essa entrada de Urano em Gêmeos, mas primeiro encontrando a Vênus. Isso aqui é muito significativo, porque o Urano que está sensibilizado com essa Vênus aqui, e não a Vênus que está sendo afetada por Urano, porque a Vênus está em casa. A Vênus está em casa, ela está assim, no conforto do signo de Touro, e esse Urano aqui, ele tá conversando com essa Vênus, ele tá aberto a interagir com essa Vênus. Ele tá pegando, claro que numa conjunção, os dois planetas, eles unem, né, as suas habilidades, enfim, as suas tendências, vamos dizer assim, tá? Mas essa união de Vênus com Urano vai falar muito das tendências tecnológicas daqui para frente, tá? Principalmente agora que a gente está vivendo essa era aí de inteligência artificial. E vai ter muito esse olhar sobre como a gente vai integrar isso no nosso dia a dia, na nossa vida, e a base para que a gente não adentre em algo que possa beirar o absurdo, talvez já esteja acontecendo isso, né? Seja em relação ao que for. Qual é o parâmetro? O que me para? O que me para? Assim,
posso tudo que eu quiser, posso fazer o que eu quiser, posso inovar o quanto eu quiser, o que que me para? É o outro que me para. E a Vênus vai falar disso. Sim, tu pode fazer tudo o que tu quiser, tu pode inovar o quanto tu quiser, tu pode evoluir o quanto tu quiser. Mas não esqueça que a tua privacidade termina onde começa a privacidade do outro. Então é a Vênus que tá dando mais parâmetro pro Urano do que o contrário aqui, tá? Claro, não quer, assim, tem o clássico aqui, que assim, se a gente for falar em questões pessoais, tá? Porque eu tô trazendo aqui um âmbito um pouco mais social, porque o Urano, ele traz isso mesmo, né? Mas assim, se a gente estiver falando de questões bem particulares, né, relacionamentos mesmo, relacionamento afetivo, se aqui a gente tá propenso a alguma ruptura, se nós estamos propensos a um término de relacionamento, essa é uma conjunção, assim, que ela define coisas, tá? Se tá, assim, por um tris, esse tris, ele acaba com tudo mesmo, ele deixa de existir e a ruptura acontece. Se é uma coisa, assim, que tá mesmo abalada já há bastante tempo e aquela coisa que não se resolve, essa conjunção, ela costuma resolver. E normalmente ela resolve, na verdade, assim, ela resolve pro lado da balança que tá mais pesando, na verdade é isso, né? Então, sim, estamos próximos de uma ruptura, vai romper ou não vai romper? Depende o lado da balança que tá pesando mais. Não, o lado da balança que tá pesando mais é o nosso envolvimento, é o amor que existe entre nós, é a nossa família. Vai pesar para esse lado e essa ruptura não vai acontecer, ela vai se transformar numa fortaleza, ela vai, né, o relacionamento vai só ser consolidado. A gente tá falando de touro. Agora, não, o lado da balança que tá pesando é realmente, assim, um desgaste, é algo que eu já não aguento mais há bastante tempo, várias tentativas foram feitas e nada acontece. Bom, então vai pesar pro lado do rompimento. Tá? Então, sim, a gente não pode esquecer do clássico dessa conjunção, que é isso, tá? De dar umas resolvidas em algumas coisas por meio de mudanças radicais, que é o que o Urano propõe. E ele não é, claro, só ele que afeta a Vênus é afetada por ele também, na mesma proporção. Então a gente tem que entender aqui que o Urano está muito afetado por essa Vênus. Muito. Essa Vênus, ela vai guiar esse Urano daqui para frente. Vai guiar. Vai guiar. E tudo que ele fizer que não for pautado nessa base de Vênus aqui, que é o outro, é a sensibilidade em relação ao outro que tá ali na minha frente e que se eu ultrapassar, vamos colocar assim, aqui, assim, se a gente vai falar de tecnologia, a gente tá falando de ética mesmo, tá? Assim, de âmbito moral, ético, justo, né? É isso que dá parâmetro para essas novas tecnologias que estão adentrando agora na nossa vida e que isso não vai ser regredido, tá? A gente tem que entender isso. Né? A gente não vai voltar a viver um mundo sem inteligência artificial. A questão é a maneira como isso vai ser engendrado, como isso vai ser enredado no nosso dia a dia, na nossa vida. Mas não tem mais como regredir, não tem como voltar. Então, aqui me parece um trabalho em conjunto aqui dessa Vênus com esse Urano, tá? E isso, né? E aí, sim, trazendo para um âmbito pessoal, aqui a gente está com uma Lua em Escorpião, ascendente em Leão, Marte em Virgem na 1, é um momento bem propício para mudanças em área de relacionamento. Sejam essas mudanças quais forem. Sejam essas mudanças quais forem. Aqui é uma casa 9, onde acontece essa conjunção, né? Que é a casa de Sagitário, é uma das casas de Júpiter, né? Regente do ano. Aqui a gente tem, assim, é uma conjunção que acontece num lugar alto, né, do mapa, sim, literalmente alto, num lugar que não tem nada, assim, não é uma coisa que vai passar
desapercebida, não é uma coisa que vai ficar escondida. A gente tá com uma lua em escorpião aqui dentro desse mapa, mas é uma lua chegando na casa 3, um Marte em Virgem, muito Mercúrio, olha aqui o Mercúrio em Leão, ascendente em Leão, um Mercúrio em oposição com Plutão. Não vai ficar coisas assim escondidas, não ditas, não. Vai tudo vir para fora, assim, e para ser resolvido de um jeito ou de outro. E aí, na sequência, tem a entrada, bem na sequência mesmo, essa Vênus entra em Gêmeos. Aqui é tema do próximo vídeo, tá? Mas já pra... a Lua continua em Escorpião, né? Porque é realmente na sequência da conjunção, né? Uma Vênus de casa 8, um ascendente em Libra, olha aqui de novo. Essa sensibilização que essa energia geminiana tá passando aqui, ela é muito... Ela modifica tudo, assim. Dentro do nosso cenário, tanto particular, privado, como do nosso cenário maior, né, externo, porque a gente tá lidando aqui com um planeta geracional. E aí, sim, a Vênus vai entrar em Gêmeos na sequência de uma conjunção com Urano. Não é só uma Vênus entrando em Gêmeos, é uma Vênus entrando em Gêmeos na sequência de uma conjunção com Urano, é uma Vênus modificada. Não é uma Vênus em Gêmeos igual a todas as outras Vênus em Gêmeos. E aí é isso, na casa de Escorpião. Então esse é o tema do próximo vídeo. Então é isso que eu queria compartilhar aqui com vocês sobre essa conjunção de Vênus com Urano, e na sequência a gente vai conversar, então, sobre a entrada da Vênus em Gêmeos, também tomando como base essa conjunção da Vênus com Urano e a entrada de Urano no signo de Gêmeos. É isso.